me dei conta que eu estava perdida, quando me deu um estalo assim, tipo, caraca, onde é que eu tô? O que que eu tô fazendo aqui? Eu estava perdida na comunidade e eu tinha apenas 5 anos de idade. Povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bay Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim contar uma experiência, espiritual que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tava lembrando de algumas experiências que eu já vivi muitas, pra vir contar pra vocês aqui no canal, porque é muito legal compartilhar essas coisas, E eu tenho certeza que vocês também já tiveram experiências espirituais. Me conta nos comentários algumas coisas que vocês viveram. Talvez eu volte com o quadro dos relatos, contando, as coisas que vocês também passaram com a vida espiritual de vocês. Bom, o relato que eu vou contar hoje, eu tinha 5 anos de idade. Assim, quando eu era criança, eu tinha muito contato, assim, não que eu não tenha hoje, mas quando eu era criança, era como se fosse assim, 24 horas eu tinha contato muito com o mundo espiritual. Tanto que eu confundia, eu não sabia o que era espiritual e o que era da Terra, Até porque eu não tinha essa consciência ainda de, espírito, não sei o que, não sei o que. Eu apenas vivia o mundo espiritual como se fosse o nosso mundo, Como de uma forma normal. Então, gente, essa história se passou na casa da minha avó, uma casa muito antiga. Eu era pequena e a gente foi visitar minha avó nessa casa. Só que essa casa da minha avó ficava na Vila Aliança, que antigamente, não sei se hoje continua, Mas antigamente era uma comunidade muito perigosa. Hoje em dia, acredito que ainda seja, não sei. Se você mora na Vila Aliança, me fala aí. Mas é uma comunidade do Rio de Janeiro e ela era muito perigosa. Ainda mais nessa época, quando eu era pequena, tinha 5 anos, então era uma comunidade bem perigosa. A gente foi visitar minha avó e eu falei com a minha mãe que eu ia brincar com uma amiguinha minha que morava do lado da casa da minha avó. Tipo, era praticamente assim, muro com muro, a casa da minha avó com a casa dessa minha coleguinha. Até Adriele o nome dela. Aí eu fui na casa da Adriele e ela não estava em casa. Ao invés de eu voltar para casa, o que eu fiz? Eu fui e continuei andando pela Vila Aliança, pelo bairro assim, como, sei lá, gente, não sei o que passou na minha cabeça. Se eu soubesse, eu falaria aqui pra vocês, mas não sei. Eu saí perambulando, andando, sem rumo, e andando e entrando nas vielas. De repente, eu me dei conta que eu estava perdida, quando me deu um estalo assim, tipo, caraca, onde é que eu tô? O que que eu tô fazendo aqui? Eu estava perdida na comunidade e eu tinha apenas 5 anos de idade. Nisso, era de tardezinha e foi, tipo, meio que caindo a noite, assim, e minha mãe achando que eu estava brincando na casa da Adriele, que era do lado da casa da minha avó. Deveria ser umas 5 horas, 5 e meia, assim, Ainda tava de tarde. E começou a me dar medo, muito medo, porque cada rua que eu entrava era um beco diferente, com pessoas que eu nunca vi na minha vida, e eu ficava com medo e eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu não falava para as pessoas, eu não chegava para as pessoas e falava, me ajuda, sabe? Eu só passava chorando pelas pessoas, então eles olhavam, tipo, uma criança chorando, tá, caiu, sei lá, a mãe brigou. E eu fui indo cada vez mais longe e ficando cada vez mais perdida, até que eu me dei conta que eu não iria conseguir voltar para casa sozinha. E eu me desesperei muito, e eu sentei no meio-fio que tinha. É meio-fio, que chama aquele negócio aqui, beiral lá de calçada. Eu comecei a chorar desesperadamente, pensando, meu Deus, nunca mais vou ver minha mãe, nunca mais vou ver minha avó, nunca mais vou ver minha família, tô perdida, vou morrer, bababá. Pensando várias coisas. E aí, gente, que apareceu uma mulher. Essa mulher tava de vestido normal, parecia uma mulher comum, sabe? Eu não lembro muito das características físicas dela, mas eu lembro que ela tava de vestido, porque eu tava com a cabeça baixa. E ela me chamou, menininha, e eu olhei, tipo, eu fui subindo o olhar, da perna pra cima, e eu lembro que ela tava de vestido. Não me lembro a cor do vestido, não me lembro a estampa, não me lembro como essa mulher era. Mas eu sei que era uma mulher. E eu falei assim, é porque eu tô perdida, eu me perdi da minha mãe, eu tô na casa da minha avó e eu não sei voltar. Aí ela virou e falou assim, me dá a mão
Olha só o perigo, gente. Me dá a mão que eu vou te levar em casa. Nisso, eu, criança, doida pra voltar pra casa, achei naquela mulher uma solução e dei a mão pra ela e fui andando. Nisso, ela foi no meio do caminho me falando me perguntando por que eu estava perdido, o que tinha acontecido, e eu falei que só saí andando igual uma doida. Não falei igual uma doida, né? Falei, eu fui andando e de repente eu fiquei perdida e não consegui mais voltar pra casa. Minha mãe deve estar me procurando e eu vou apanhar. Quando eu chegar em casa, eu vou, sei lá, minha mãe vai botar de castigo, pensando várias coisas. E ela foi conversando comigo o caminho inteiro e eu não fazia ideia pra onde essa mulher estava me levando. De repente, eu olhei e eu estava na rua da minha avó. E eu olhei pra ela e falei assim, tô na rua da minha avó, eu sei onde é a casa dela agora. E eu saí andando rápido assim na frente, quando eu olhei pra trás, a mulher não estava mais. Não estava mais. E tipo assim, a rua que eu tava, não tinha como a mulher sumir tão em segundos assim. Foi muito assim, foi muito uma coisa assim espiritual, eu tenho certeza que foi algum guia meu disfarçado, não sei, gente, não sei o que foi. Mas eu sei que foi um guia que me ajudou a voltar pra casa, me viu meu desespero e me ajudou a voltar pra casa, né? E assim, eu olhei pra trás e ela não estava mais e eu peguei, não fiquei procurando a mulher também, né? Fui pra casa da minha avó, cheguei lá, a minha mãe achando que eu estava voltando da casa da Adriele, me tratando normal, não sabia que eu tinha sumido. Porque assim, toda vez que eu ia pra casa dessa minha amiguinha, eu ficava lá, horas brincando com ela, né? E, tipo, minha mãe conhecia a mãe dela, os pais dela, então minha mãe também era colega dos pais dela, então não tinha isso, nunca teve isso de eu sumir, ainda mais sair andando assim igual uma doida, nunca fiz isso. Então, minha mãe achando que eu tava voltando da casa dela. Aí eu voltei pálida, minha mãe, o que foi lá? Aí eu, nada mãe, nada, eu vi que ela não sabia que eu tinha me perdido, também não contei. Aí, gente, fui lá, olha, foi um alívio pra mim ter conseguido chegar até em casa, mas se não fosse essa mulher, eu não teria conseguido chegar em casa, eu nunca mais esqueci. Eu não me lembro, assim, dos traços dela, mas eu me lembro dessa mulher que me levou até em casa, entendeu? E assim, o jeito que ela sumiu, desapareceu, foi muito surreal. Na época eu não me dei muita conta, assim, nossa, ela sumiu na fumaça, porque eu era pequena. Porque se eu fosse, já fosse uma idade assim, eu ia falar, caraca, como assim ela sumiu? Porque foi segundo, gente, eu andei, tipo assim, eu dei uns 3 ou 4 passos, olhei pra trás e a mulher tinha sumido. Sem falar nada, sem dizer nada, nada, sem fazer um barulho. Então, assim, hoje em dia eu sei que foi algo espiritual que aconteceu comigo e eu agradeço muito, né? Porque se não fosse essa mulher, se não fosse esse espírito do bem pra me ajudar, eu acho que eu estaria perdida até hoje na Vila Aliança. Ai, gente, criança apronta muito, né? Fiquem de olho na criança de vocês, gente. Hoje em dia eu fico, ó, com os 2 olhos em cima dos meus filhos, porque eles nem saem de casa, né? Porque eu não deixo eles brincar na rua, assim. Porque antigamente era normal as crianças brincarem na rua, né? Ainda mais quando era vizinhança, todo mundo conhecido, então era normal. Hoje em dia, não é muito normal mais ver criança na rua. E eu também, mesmo se fosse normal, acho que eu não deixaria meus filhos brincar na rua, não. Eles brincam aqui no quintal, entre eles, ou quando tá com algum coleguinha, quando eu vou pro axé, aí tem lá os coleguinhas deles no axé, eles brincam, mas ó, tudo nas minhas vistas. Que eu não sei se eles vão ter a mesma sorte de encontrar um guia que vai guiar eles, né? Ou então salvar eles de alguma coisa, porque o mundo tá muito cruel. Gente, o vídeo foi esse, foi um vídeo breve, mas foi pra contar uma experiência que eu tive. Eu tenho outras experiências que eu vou contar pra vocês aqui no canal também. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, muito axé pra nós.